Análise de Porter, ferramenta SWOT, ferramenta 5W2H. Bom, existem várias ferramentas que você pode utilizar para conseguir criar o seu planejamento estratégico, isso mesmo. Apesar de a gente estar em janeiro, nunca é tarde para você conseguir desenhar o seu plano de negócios aí. E para isso existe uma única ferramenta hoje que você consegue não só alinhar com a sua equipe e dar um direcionamento e um norte do que precisa ser executado, mas também aonde a gente precisa chegar, pensando em números. É isso mesmo. Vocês vão aprender hoje a fazer uma análise e uma execução de metas criando a partir de dados. É isso mesmo. Que não adianta você florear algo que você não acredita que você vai cumprir, né? Pensando nisso, essa criação de metas ela é totalmente focada em dados do ano anterior. Tá? Então a gente vai conseguir criar metas exatas de crescimento em progressão de forma não tão alarmada, sabe? Onde você tem que criar uma meta onde você fatura, sei lá, 10, 15 mil num mês e no outro mês tem que faturar 70, 80 mil, que fica muito diferente daquilo que você normalmente pratica. Então, cara, vamos chegar de blá 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 e vamos direto pro vídeo, vamos pra tela. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou David Dovali e hoje eu vou ensinar para vocês como criar metas de forma orçamentária, isso mesmo. E aí eu vou te explicar alguns conceitos primeiro para você entender e depois a gente vai para a tela para eu poder explicar de forma prática exatamente o que você precisa saber para poder criar as suas metas, beleza? Para criar metas de um plano onde vai ter ações, atitudes e tudo mais, você necessariamente precisa usar algumas ferramentas. Hoje a gente tem análise de Porter, tem a própria análise SWOT para você fazer a criação, tem o 5W2H, que é muito utilizado no método corporativo para criar iniciativas e ações a serem feitas para que a meta seja realmente realizada. Mas antes disso, a gente tem que pensar em como que eu posso criar uma meta que não seja tão extravagante e que a gente consiga alcançar elas. Existem algumas etapas para você fazer a criação dessas metas. E aí agora a gente vai pensar de forma estratégica e com o pé no chão. Pensando numa meta onde a gente vai estar pensando com o pé no chão, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. O crescimento, então para todo crescimento existe sim um investimento, existem despesas que vão aumentando conforme vai aumentando o seu crescimento, e além disso existem as despesas que você não tem certo controle, que são as despesas variáveis através do próprio governo, por exemplo. Todo ano, por exemplo, vamos supor que você tenha uma equipe de colaboradores dentro dessa empresa, eles têm o dissídio, né? Dependendo do método que você faz a subida de cargo ou subida de salário, você tem que pagar um custo, né? Chamado dissídio, que aumenta o salário dos colaboradores, então a projeção de férias, 13º e tudo mais, tudo aumenta, e consequentemente você precisa estar alinhado a isso, beleza? Primeiro passo que você tem que pensar antes de criar a sua meta, né, orçamentária, uma meta de faturamento, você tem que pensar aonde você quer chegar, aonde realmente você gostaria de chegar. Você quer se tornar uma empresa que venda os seus produtos online e você consiga ter uma lucratividade para manter a empresa ao longo desse ano, ou você já fez isso no ano passado e hoje você quer ser uma empresa mais reconhecida. Ou você já está num outro passo, você está no modelo de estruturação de negócio, sabendo dados, tendo KPIs, tendo dados para você tomar reais decisões. Ou você já está no passo de vender a sua empresa. Qual passo que você se encontra? Vamos pensar que você está já vendendo online e está começando a estruturar, você vende um pouco. E aí a partir daí agora eu vou para a tela para te mostrar um pouquinho de dados relacionados a você que já vende um pouquinho online e teve um crescimento de forma gradativa ao longo do ano de 2021. Então eu vou colocar na tela e a gente vai olhar os dados juntos, tá bom? Vamos lá. Aqui eu coloquei
o ano de 2021, né, como referência. Vou colocar aqui para ficar mais visual. E aí a gente colocou aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril e foi colocando todos os meses, certo? A partir daqui, a gente vai pegar alguns outros dados e vai colocar 2022. Beleza. Vamos supor que em janeiro de 2021 você faturou R$ 300. Em fevereiro você faturou R$ 2.000. Em março você faturou R$ 11.000. Em abril você faturou R$ 26.000. Em maio você faturou R$ 20.000, que nem tudo são flores, né? Em junho você faturou R$ 31.000. Em julho você faturou R$ 25.000. Em agosto você faturou R$ 20.000. Aí em setembro você faturou R$ 50.000. Em outubro você faturou R$ 58.000. Em novembro você faturou R$ 63.000. Em dezembro você faturou R$ 60.000. Então, pensando em resultado, a gente consegue ter alguns dados em faturamento, né? E aí esses dados em faturamento, eles vão nos trazer algumas informações plausíveis para que você crie uma meta que não seja uma meta surreal, mas que te traga uma certa segurança em que uma meta foi desenhada para você poder ir para o próximo passo, beleza? Então, pensando que a gente tem os dados em faturamento, então a gente consegue prever o quanto que você faturou ao longo do ano de 2021. A gente vai fazer um cálculozinho simples e ao longo de 2021 você faturou R$ 366.000. E aí a gente vai levar em consideração alguns processos de despesa, certo? Então vamos supor que aqui em janeiro você estava validando, em processo de validação de produto. Então vamos colocar aqui, ó, vamos colocar uma corzinha só para a gente identificar. Então vou colocar um ponto de alerta e vou colocar assim, validação. Você está em processo de validação, processo de validação, processo de validação. Então tu demorou 3 meses para fazer a validação dos produtos, tá? A partir daqui a gente tem um dado. Qual é o dado? Aqui você não vai ter lucro, você vai ter só despesa. Então vamos supor que aqui você teve de despesa para poder fazer com que o dinheiro acontecesse de R$ 600. Por que a gente está colocando um valor menor de receita e um valor maior de despesa? Porque normalmente é assim que acontece. Então vou colocar aqui receita, que é o faturamento, e aqui a despesa. Tá? A partir daqui, a gente consegue ter vários dados relacionados à sua empresa. Beleza. Aí vamos supor que no mês seguinte a gente teve outras despesas. Teve R$ 1.700 de despesa. Tá? Então aqui a gente já teve um saldo. Qual é o saldo? É igual a receita menos despesa. Isso não quer dizer que é o lucro, tá? É só um saldo. É como se fosse uma geração de caixa, né? A partir daqui, a gente consegue ter alguns dados relacionados ao crescimento. Então, vamos supor que no mês de março a gente teve 10.000 de despesa. Vamos supor que você pegou, alguém te ajudou no processo de crescimento da empresa, arrumando alguma grana que você depois devolvia. E aí você teve um gasto para poder fazer o crescimento da sua empresa sem barreirar. Sendo assim, a gente foi gerando caixa, certo? Aqui a gente gerou um caixa negativo, aqui ficou já positivo, e aqui a gente gerou um caixa de R$ 1.000. Então a gente tem R$ 1.000 de caixa, porque pensando que a gente investiu R$ 300 e teve uma receita de R$ 300, ficou 0 a 0. Pensando que a gente também aqui conseguiu uma grana e conseguiu gerar um caixa de R$ 1.000, então a gente já tem R$ 1.000 para poder fazer o crescimento. Só que a gente pegou mais uma grana emprestada, que gerou um custo dessa grana de R$ 20.000. Só que eu tinha R$ 1.000. Com essa grana eu consegui fazer 6.000. Paguei o meu empréstimo que eu peguei, consegui fazer 6.000 e com 6.000 eu fui fazendo o crescimento da empresa.
Só que logo no segundo mês, logo no mês após eu ter pego o empréstimo e pago ele, eu não faturei o suficiente. E aí eu fiz várias ações para que isso acontecesse. Então vamos supor que a minha despesa foi também de 20 mil. 20 mil, peraí, igual a 20 mil, certo? Só que eu tenho 6 mil ainda, porque eu consegui gerar caixa aqui, sendo que eu já paguei o meu empréstimo que eu havia feito. Eu tenho 6 mil aqui, e esses 6 mil eu fiz um faturamento de 20 mil e a minha despesa continuou em 20. Pensando nisso, eu peguei o resultado dos 6 mil, investi de novo e consegui faturar os 31 mil. Sendo assim, eu fui crescendo o saldo da empresa. Pensando em saldo, como que a gente faz o cálculo? Então vamos pensar aqui, ó. Sempre a gente vai pegar aqui, ó, igual a esse mais esse. Zero. E aí sucessivamente. Aí aqui, ó, a gente colocou, vamos colocar que a gente teve um custo de 23 mil. E aqui a gente teve um custo de 19 mil. Aqui a gente teve um custo também de 19 mil. Aqui a gente teve um custo de 36 mil. Aqui a gente já começou a entrar no ponto de equilíbrio. Nessa fase aqui, ó. Que a gente começou a gerar caixa que conseguisse fazer novos investimentos. A partir daí a gente teve um custo de 38 mil. A partir daqui a gente teve um custo de 43 mil. E em dezembro a gente teve um custo um pouco maior de 48 mil. Certo? Então no final das contas a gente gerou um caixa de 32 mil reais. Porque o caixa real gerado no ano de 2021 foi de 32 mil reais. Pensando que a gente começou com 300 reais. E a gente foi tentando fazer aporte e crescimento. O que acontece? Existe um negócio chamado taxa de crescimento. O que é? Você pega um valor que você recebeu. Então, aqui, na verdade, o momento que a gente teve a taxa de crescimento foi aqui, ó. Aqui foi a taxa de crescimento. Nesse momento, não necessariamente a gente está fazendo retirada, tá? Deixa eu só mesclar. Taxa de crescimento. Nesse momento, não necessariamente a gente está fazendo retirada. Deixa eu desmesclar de novo e vou pintar aqui, ó. Aqui, vou pintar de outra cor, verde. Taxa de crescimento e aqui a geração de caixa. Beleza? Esse momento é o momento de validação dos produtos, que a gente vai ter gastos. Isso aqui é um exemplo, tá? Não necessariamente vai ser dessa forma. A partir daqui, a gente vai juntando a grana e vai pegando o máximo de grana que a gente tiver em casa, ou emprestado, ou fazendo o próprio dinheiro virar dinheiro. Aí a gente vai conseguindo gerar um pouco de caixa, essa geração de caixa, na verdade, não vai virar um lucro, que tu não vai fazer uma retirada. Você vai pegar esse valor e vai fazer com que ele volte e vá voltando. Até que aqui você termine essa sessão de taxa de crescimento com 15 mil reais. A partir daqui você vai fazer o reinvestimento e aqui você vai gerando caixa. Para que no próximo ano você consiga ter um crescimento exponencial. Esse é o momento de você realmente conseguir ter um salário, conseguir pagar suas contas e tudo mais. Não necessariamente aqui você vai. Vamos supor que aqui você queira já fazer a retirada. Você pode também. Só que o seu crescimento vai ser menor. Só que se você fizer, dar uma segurada e esperar a geração de caixa, aí o ideal seria, nesse momento, você fazer a retirada. Como, por exemplo, na Place2You, que é a minha agência de gerenciamento de vendas online, eu demorei mais ou menos entre 8 meses a 1 ano para conseguir tirar o meu primeiro salário lá dentro. Eu tinha salários externos, eu tinha outros clientes e fazer o processo externo. Sendo assim, os próprios outros clientes que pagavam as minhas contas. A empresa ela ficava no positivo por conta disso. E aí a gente calculou a taxa de crescimento e depois de muito tempo, depois de 1 ano que eu comecei a receber. E fui recebendo gradativo. Recebi um pouquinho, aumentei meu Prolabore, fui aumentando e hoje eu tenho um Prolabore até que bacana.
para o estilo e o custo de vida que eu tenho, tá? Beleza, pensando na geração de caixa, então eu tenho 32 mil, eu fiz um crescimento mês contra mês, tá legal. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai calcular agora a meta de crescimento relacionado a o mês contra mês. Por que a gente não vai levar em consideração esses meses aqui? Porque são os meses de validação e taxa de crescimento. Então a gente tem que levar em consideração somente os últimos 3 meses, né? Então qual a média que a gente faturou nos últimos 3 meses? A gente faturou uma média de 60 mil reais. Então eu vou colocar como meta inicial 60 mil reais. Aí eu quero crescer aproximadamente de 5 a 15% ao mês. O que eu vou fazer? Eu faço mais ou menos um cálculo assim, ó. Eu quero fazer um crescimento de 5 a 15% porque é o quanto eu tenho de caixa. Para eu poder deixar um pouco de caixa investido, né? Tanto na parte de depreciação, na parte de provisionamento de qualquer problema que a gente tenha para poder manter a empresa. E um percentual desse caixa eu vou reinvestir para crescer a empresa. Sendo assim, eu vou investir de 5 a 20%, 5 a 15%, 5 a 30%. Tudo depende da sua empresa. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma taxa de crescimento aqui. Então, vamos colocar aqui que aqui é 5%, aqui é 10%, aqui é 15%, aqui é 20%. Só que não necessariamente vai ser exatamente assim, tá? Isso aqui, nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Pode ser que você faça muito mais que isso se você tiver mais esforços envolvidos, tá? Então vamos pegar aqui, ó, colocar igual a esse dividido por esse. Oh, fiz errado, peraí. Na verdade o cálculo é 100 menos 5. Deixa só. Tô meio enferrujado. 100 menos 5. Na verdade isso aqui não pode ter percentual. Vou fazer um cálculo chucro aqui. Vou colocar em numeração 5. E tirar aqui em percentual. Vou colocar entre parênteses. Depois eu vou dividir por 100. Isso, 0,95. Aí eu pego igual a esse e divido por esse. Pronto. Aí a gente vai crescendo de 5% em 5%. 10%, 15%, 20%. Vou fazer esse mesmo cálculo aqui, ó. 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20. Beleza. Feito isso, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Igual a esse. Tu viu que aqui é 95 e aqui é 90? Porque aqui representa 5% e aqui representa 10%. Igual a esse, dividido por esse. E aí a gente vai fazendo todos os cálculos. Igual a esse, dividido por esse. E a gente vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Por que de pouquinho em pouquinho? Porque se você cresce de forma exponencial, você não consegue entregar, você tem problema de treinamento, você tem problema com um monte de coisa. E aí você vai montando uma base de crescimento. Não quer dizer que vai ser exatamente assim, mas quer dizer que você tem uma meta de faturamento mais pé no chão. Pensando que você gerou caixa no ano passado e você consegue fazer a compra de mais equipamentos para poder crescer a sua empresa. Entende? A partir daí, você tem a sua meta de faturamento ao longo do ano de 2022, tá? Aí vamos supor que aqui no mês de outubro eu cresça pouco, cresça 3%, e no mês de novembro eu cresça 30%, e no mês de dezembro eu cresça 20%.
Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vai vir aqui e fazer a medição. Vai vir aqui. Deixa eu ver se eu puxar já. Eu já trago. Ó, viu que mudou? Começamos com 60 mil, finalizamos o ano com 326 mil. Então a gente fez uma taxa de crescimento proporcional ao tanto que eu queria crescer mês contra mês. Então, no mês que eu quero crescer 5%, contra mês de 10%, contra mês de 15%, contra mês de 20%, e vou reduzindo, 5, 10, 15, 20. E aí eu vou tratando esses meses por quarter. O que é um quarter? O quarter é uma média dos últimos 3 meses. Então, o quarter é isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil. Esse é um quarter. Esse é outro quarter. Esse é outro quarter. E esse é outro quarter. A partir desse quarter, eu vou fazendo um outro resultado. Eu já vou explicar aqui, ó. Ó, eu vou fazendo uma soma, bem simples. Para saber quanto que eu vou ter que faturar no quarter. No quarter eu preciso faturar 193 mil. E nesse outro quarter, 294. E nesse outro quarter, 440. E nesse outro quarter, 771. Me totalizando um faturamento de 1.699. E é mais ou menos assim que a gente aqui consegue criar uma meta de faturamento em projeção de crescimento de acordo com o quanto você lucra, o quanto você gera de caixa e o quanto dessa geração de caixa você pode transformar num percentual de crescimento. Por quê? Não necessariamente esses 32 mil que você gerou de caixa no ano de 2021, você vai usar totalmente ele para poder fazer o crescimento. Porque você vai ter as despesas, e as despesas crescem de acordo com o seu faturamento. Então a probabilidade de dar errado, caso você não faça essa projeção de forma eficaz, é alta. Aqui na empresa a gente utiliza muito o processo de metas surreais. Por exemplo, a gente faturou um valor no ano passado e a gente colocou 3 vezes mais o faturamento. Então a gente já faturou um valor alto. Então o que a gente vai fazer? Antes a gente tinha 2 produtos, o de gestão e o de consultoria Marketplace 10x. São 2 produtos. E lá na empresa Place to You, a gente vai ter que criar novos produtos para conseguir chegar na meta que a gente precisa. E é mais ou menos essa pegada. Pensando que você tem uma estrutura de marketplace e trabalha com produtos, então esses produtos que você vende hoje te trouxeram até aqui. Não necessariamente vão te elevar para uma meta de faturamento maior. Então, quanto mais produto você validar, mais chances de você conseguir chegar na sua meta, tá bom? Espero ter ajudado você até aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e espero que você consiga construir a sua meta de faturamento. Lógico que eu levei em consideração alguns pontos pequenos importantes, existem vários outros pontos importantes para você criar uma meta de faturamento, mas é mais ou menos nesse formato que eu utilizo para criar uma projeção e conseguir ter um norte. Porque assim, o que acontece? Se você não tem um caminho, qualquer caminho serve. E na verdade você não quer ter qualquer caminho, você quer ter um caminho frisado na sua mente para que você consiga transmitir isso para você ou até mesmo para sua equipe, para que você chegue aí num próximo passo. Eu tenho alguns arquivos aqui embaixo, que é uma planilha de precificação, um e-book e tudo mais. Cara, faz download, aprenda, absorva e tamo junto. Uma meta bem desenhada consegue fazer com que o seu time tenha noção exata de como chegar e o que vocês querem alcançar. Na verdade, você precisa vender isso para eles. Não tem que só mostrar, ir lá, criar os dados e conseguir vender. A ideia é que conforme eles forem atingindo a meta, você consiga fazer benefícios para eles. Conforme a empresa vai crescendo, o time vai crescendo. Conforme o time for crescendo, mais estrutura a empresa tem. Consequentemente, a sua empresa fica mais valiosa. Bom, se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas sem exceção. E, cara, senta o dedo no like e eu aguardo vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera. Abraço, até mais. Tchau.